Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo é a palavra que nós devemos pedir e clamar no dia de hoje. Dia sublime para nós, dia para nós da renovação carismática, um dia como que a manifestação daquilo que nós queremos viver de maneira mais plena na igreja. Sermos homens e mulheres dóceis à ação desse Espírito, dóceis. E o que me faz um pouco chorar nessa Santa Missa para lavar os meus pecados, mas também porque a situação nos pede de termos esta graça de vivermos mais perto de Jesus, rezando uns pelos outros, e entendendo o momento difícil que vivemos. A primeira leitura de hoje, nos Atos dos Apóstolos, nos diz justamente isso. Estavam todos reunidos. E que saudade eu tenho daquele encontro com aqueles 5, 6 mil servos animados no fogo do Espírito. E não podíamos fazer isso. Não tem como encher um lugar com 5, 6 mil servos. Então pensamos com 200, alguns escolhidos para representar os outros, porque nós queríamos com todos. E nem com os 200 nos foi possível, porque no momento da pandemia, de novo, no momento sublime da igreja, cresce. Precisamos rezar, irmãos, precisamos clamar. Mas nossa fé nos faz esperar em Cristo. E nossa fé não nos deixa parado. Poderíamos parar tudo daí e dizer, não, então não fazemos nada. Não. Temos que rezar e pedir e clamar. E temos que crer que o Espírito Santo age, mesmo se não podemos nos encontrar, mesmo se não podemos encher um lugar com 5, 6 mil dos nossos servos animados, desejando a graça deste amor de ver o seu irmão e de clamar. Sabe, no início da igreja, tivemos que ir para as catatumbas, tivemos que fazer pequenos encontros, fugir das autoridades, tivemos que nos esconder. E podemos agora continuarmos a aprender um jeito novo durante essa pandemia de sermos homens e mulheres com toda a prudência, com todo o cuidado, sermos homens que não desanimam, sermos homens e mulheres que vivem no fogo do Espírito Santo, que homens e mulheres que mesmo não podendo vir no encontro, mas de sua casa já, do lugar onde está, recebe a graça, recebe as bênçãos e se anima, rezando e esperando os momentos mais oportunos. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, a então sermos esses homens e mulheres iluminados pelo Espírito, homens e mulheres que não deixam de esperar, homens e mulheres que na oração clamam. Os discípulos estavam reunidos, e não era uma grande aglomeração, não, 12, um pouco mais do que 12, porque Nossa Senhora já estava no meio deles, e certamente tinha outros e outras servas em oração. Se eu contasse aqui, estamos um pouquinho mais do que 12. Só que o prorromper do Espírito não foi só para os 12. Ele age em todos, age em todos, dando entendimento, sabedoria, dando essa ciência, essa inteligência das coisas de Deus, levando para uma fortaleza, para uma vida firme, levando para uma vida de piedade, numa capacidade de temer a Deus, numa reverência tremenda, numa consciência da presença de Deus, do amor de Deus. Já nesta leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito
irrompe nos corações destes servos, dos apóstolos, de Nossa Senhora reunidos no cenáculo, mas logo depois sai dali com um fogo imenso, levando a palavra, levando o entendimento a outros, medos e lamitas, gente da Cirene, da Capadócia, da Judéia, da Mesopotâmia, da Frígia, da Panfilha, da Líbia. E não só naquele tempo, atravessou os séculos e chegou na Arquidiocese de Curitiba. Hoje estamos aqui de novo, irmãos, um pouquinho mais do que 12. E precisamos pedir essa graça, que o Espírito Santo não fique aqui, mas que vá lá tocar cada um de nossos servos, que vá encher os corações destes irmãos e irmãs com esse entendimento, com esta capacidade, esta inteligência, este amor que invade o coração, essa graça imensa que quem já experimentou do agir do Espírito sabe do que eu estou falando, dessa doçura da alma que nos faz fazermos coisas que até então não fazíamos, que nos dá dons que até então a gente não se pensava capaz. Não é, músicos? Vocês têm dons assim, não é, pregadores, não é, irmãos e irmãs da intercessão, irmãos e irmãs profetas, irmãos e irmãs que são capazes de pôr a mão e proclamar curas de Deus, irmãos e irmãs capazes de levar uma palavra de consolo, uma palavra de auxílio, irmãos e irmãs que são capazes de sair de suas casas e entrar na casa do irmão que mais precisa de um olhar de carinho, de uma palavra de amor, da palavra de Deus. Irmãos e irmãs capazes de se colocar a serviço com aquilo que Deus lhe deu, com a sua simplicidade, com os seus gestos simples, com a sua inteligência, com as suas capacidades, com os seus dons. Como precisamos de homens e mulheres assim, que vivem no Espírito, diácono Lázaro, que vivem no amor de Deus, saindo de si mesmos e anunciando essa palavra. Sim, tempos difíceis estamos vivendo, não podemos, infelizmente, ter os 6, 5 mil que queríamos ter aqui. Gostaríamos muito mais do que 200, nem esses conseguimos, mas que o Senhor nos dê a graça de atingir muito mais pela nossa oração. E vai muito mais além do like de um vídeo, vai muito mais além de ver. Sabe, o Espírito Santo age lá onde a gente não consegue ir. O Espírito Santo age mesmo em nós. Quantas vezes eu experimentei isso na minha vida, irmãos? O Espírito Santo é aquele que mostra para nós: filho, por ti mesmo tu não podes. Filho, por ti mesmo tu és incapaz, mas o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo realizar, é a potência de Deus, é o amor de Deus. Então eu creio nisso, irmãos, creio plenamente nessa potência, nesta pessoa santíssima que Deus nos envia, um paráclito consolador, e que nos leva lá onde não imaginávamos que deveríamos de ir. Jesus mesmo olhando para Pedro vai dizer um dia: Pedro, e Pedro já era velho quando Jesus disse isso a ele: quando fores ancião, e esse ancião então é ancião na fé, abrirás o braço, um outro te cingirá e te levará lá onde não querias ir. Esse é o Espírito que nos faz fazer coisas mesmo que nós não queríamos, Luiz César, mesmo que não queríamos. Nos faz ir lá onde a gente não queria ir, mas obedecer o Espírito. Obedecer o Espírito que nos conduz, obedecer o Espírito que nos leva. É Ele que age, não devemos ser mais nós, que tenhamos essa
capacidade, irmãos, essa sagacidade, essa inteligência, essa sabedoria, essa ciência de Deus, são os 3 grandes primeiros dons do Espírito que agem aqui na nossa inteligência e que nos faz caminhar nessa vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus, para que a face da terra seja renovada, para que essa terra seja renovada. E como precisamos desse renovamento, dessa renovação. Portamos um nome tão lindo, renovação carismática. Sim, o Espírito renova e renova tudo. Começou já a renovar essa terra encruada, né? Essa terra dura que nos tornamos. Começou já a derramar a água do Espírito, já sobre essa terra que nós nos tornamos, terra dura, terra infrutífera, terra que muitas vezes recebeu a semente da palavra do Senhor, mas não frutificou. O Espírito Santo então vem renovar essa terra, e renovando-nos, vai renovar também todos aqueles por onde nós passarmos. Toca, o Espírito Santo vai mais longe do que nós mesmos. Por isso, um dos símbolos tremendo em Roma, né, no Vaticano tem esse símbolo tão belo, esta pomba que voa livre, de asas abertas, porque o Espírito Santo age e vai nessa liberdade do Espírito de agir muito além do que imaginamos. Sim, vem renovar, Espírito Santo, vem renovar os nossos corações. Podemos hoje cantar essa sequência? Se não cantássemos hoje, quando cantaríamos? Começa assim: vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Vinde, vinde Espírito Santo, Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma. E diante de tantos que estão passando por necessidades, primeira palavrinha que a gente então diz, um raio de luz. Segunda palavrinha, Pai dos pobres. Quantos necessitados no tempo de hoje, quantos pais desempregados, quantos jovens desanimados que não conseguem o primeiro emprego, quantos homens e mulheres apodrecendo mesmo, porque a gasolina não para de subir, subiu ontem de novo. Somos homens do Espírito, mas não planamos assim, temos o pé no chão e precisamos clamar então esse Pai dos pobres, que venha em auxílio dos mais pequeninos, para que abra o coração dos mais ricos, para que haja partilha, para que haja justiça, em consolo que acalma, diante de tanto desespero. E só quem tem um familiar com Covid sabe do desespero, né? Eu fiquei desesperado só de imaginar que alguém tinha pego assim. Uma vez em Betânia veio um casal com um bebezinho, um filhinho, um menino que passou por uma doença terrível, e naquela semana teve um surto. Eu disse, meu Deus, se eles pegaram, e aquele menino... E eu não dormia já direito, dizendo, meu Deus! E no fim não pegaram, graças a Deus. Pegou uns 5 lá em Betânia, eles passaram por lá e Deus os protegeu. Mas a gente já se preocupa, imagina quem tem um familiar que está num quarto isolado. Será que vai ser forte? Será que não vai ser forte? Será que ele vai aguentar? Será que ele sai dessa? Consolo que acalma. Consolo. Quantos passando por momentos tão difíceis? Consolo. Na aflição remanso, no calor aragem. Precisamos então deste consolo, irmão, doce alívio, vinde, hóspede da alma, hóspede íntimo da nossa alma. Enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Esse Espírito, ele é íntimo a nós. Consolo amigo, Paráclito,
sabe, nos conhece intimamente, está tão próximo, tão ligado a nós. O Espírito Santo é esse tão perto. Na Igreja Católica a gente reza ao Pai sempre no Cristo. Esquecemos muitas vezes do Espírito. Rezamos pouco ainda ao Espírito. Vemos ainda pouco a ação do Espírito. Nós na Renovação Carismática temos um trabalho teológico a fazer tremendo, de fazer os homens e mulheres a descobrirem ainda mais plenamente a ação do Espírito Santo, a serem íntimos ao Espírito Santo, a rezarem conscientemente, a pedirem e a falarem com o Espírito Santo, a dizerem sim, age Espírito Santo, vinde Espírito Santo, com uma consciência plena dessa pessoa divina que age no nosso coração. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sim. Ai de nós se ficarmos sem o Espírito. Ai de nós se não temos o auxílio do Espírito que nos conduz. Ai de nós. Pecamos quando então não escutamos o Espírito. Pecamos quando não somos dóceis ao Espírito Santo. Pecado é tudo que é contrário ao amor de Deus. E Deus é amor. E o Espírito Santo vem derramar esse amor em nossos corações. Mas quando então não somos dóceis a Ele, o homem nada pode, o homem nada consegue fazer de grandioso, de tremendo, de belo, de santo, de luminoso, se não forem a comum acordo com este íntimo, com este amor que foi derramado em nossos corações. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Quando eu escutava isso, cantando-se assim, nesta sequência tão sublime, então não podia deixar de pensar nestes centenas e centenas que estão nos hospitais, nesses que estão nos seus quartos isolados, pedindo a graça da cura. Curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro. E no momento difícil que nós vivemos, onde a gente não sabe a verdade, não sabe quem fala a verdade, temos que então nos apegar ao Espírito Santo de uma maneira tremenda. Mostra-nos a verdade, guiai-nos nesta escuridão que estamos. Vivemos num mundo de trevas, irmãos. Temos que então nos apegar à graça de Deus, ao amor de Deus, à luz do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine e nos faça ver, diante de tanta desinformação, diante de tantas palavras vãs, de tanta palhaçada que nós vemos na televisão, vindo de certas autoridades ainda, de pessoas que a gente imaginaria que deveriam de ser pessoas que nos conduzem, e não temos certeza de nada. Então temos que recorrer sim ao Espírito, à igreja, ouvirmos o Espírito Santo, o clamor do Espírito. É Ele que é nossa luz. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. E é isso que nós fazemos hoje aqui. Somos a igreja que espera e que deseja. E que mesmo nestes momentos difíceis, não deixa de esperar e de desejar. Já recebemos tantas vezes dons e graças do Espírito, mas temos que nos abrir sempre mais, irmãos. Por isso, coloquemo-nos de pé agora. Você que está aqui, você que está em casa, coloque-te de pé também. E vamos rezar mais um pequeno instante, clamar esse Espírito. Jesus no Evangelho, para dizer que eu não falei do Evangelho, sopra sobre os seus discípulos. Esse sopro do Espírito Santo. Primeira vez que Deus soprou sobre o homem foi para torná-lo uma alma vivente. Lá no Jardim do Éden ainda, nessa terra que Ele modelou, neste barro que Ele modelou e soprou nas suas narinas um Espírito de vida. Recebamos então de novo deste hálito do Senhor.
Uma das consequências da Covid é tirar o sopro. Uma das consequências da Covid é o homem que não consegue mais respirar. Que esse sopro de Jesus agora possa entrar no coração. Que essa pandemia termine. Que nós tenhamos força de vencê-la. Esse expelir do Espírito. Que esse sopro de amor de Deus. Que esse sopro de vida do Senhor, de vida nova, possa encher os nossos pulmões, irmãos. Deste ar que vem de Deus, deste amor que vem de Deus, nossos corações. Então clame agora. Somos a igreja que espera e que deseja. Dai em prêmio ao homem forte essa alegria eterna, não uma santa morte, mas a alegria de viver já aqui no Santo Espírito. Essa vida nova já aqui neste mundo. Essa graça de experimentarmos das alegrias do céu. Essa docilidade ao Espírito de Deus já aqui neste mundo. Essa renovação já aqui. Vem, Senhor, com teu amor. Vem, Senhor, com a tua bondade derramar o teu Espírito, Senhor. Queremos ser esses homens que vivem na tua palavra, Senhor. Vem curar, vem dar o teu ânimo, vem colocar a tua alegria, vem ensinar-nos a sermos homens da esperança, vem ensinar-nos a sermos dóceis ao Espírito. Vem, Senhor, apesar de sermos um pequeno número aqui, sabemos, Senhor, do teu poder, sabemos, Senhor, da tua força, sabemos, Senhor, que tu és o Deus que tem poder. E é o teu Espírito que age no meio de nós, para fazer maravilhas no mundo, no meio de nós, para renovar a face da terra. Então vem com tua força, Senhor Jesus. Vem com teu amor.